de estar aqui em alguns aniversários da casa, alguns não são tantos, são 5, né? Mas é uma honra estar aqui, né, participando dessa festa. Uma casa que a gente estava comentando agora há pouco com o George, com a Christian. A gente viu pequena, basicamente um L, como o George falava, e agora a gente vê essa casa crescendo assim a passos largos. Não só em dimensões físicas, né, mas em dimensões também espirituais, porque todos hoje conhecem o trabalho desta casa. Todos conhecem essa casa. Isso é gratificante, isso é muito bom. Eu fico muito feliz de participar dessa festa. Christian me trouxe logo, me estragou logo, dizendo que eu sou um contador de história, mas dá a impressão que eu sou só um contador de história, mas na realidade não é contar história. É contar algo que seja útil para a gente. Na história da banana, não era a banana que o Márcio vendia lá não, porque aquela banana era toda vendida, né? E não encalhava a banana lá, né, Márcio? No final tinha aquele arremate todo, não ficava um, era um doador que doava bananas. Mas que coisa boa, a pessoa ter algo para doar. Aqui ele só tinha banana. Muitas vezes a gente fica esperando, pedindo com a mão para doar com a outra. E não é esse o objetivo. Cheguei cedo hoje. Geralmente eu chego faltando 15 minutos. A última vez até o GPS me pregou uma peça, me levou para um local estranho ali. E GPS é uma coisa que não se deve confiar muito não. E eu perguntei a Christian, porque eu não sei se eu contei aqui a história do GPS. Naquele dia me levou para ali, mas numa cidade próxima daqui, certa vez me ligaram encomendando uma palestra. A casa era nova, eu nunca tinha ido lá. E a pessoa me disse, olha, é numa varanda, funciona numa varanda. É muito fácil chegar. Ele me deu as coordenadas, me deu o nome da rua. Falei, não precisa não, já estou botando tudo aqui no GPS. E anotei no GPS mesmo, deixei programado. E no dia da palestra lá fui, eu, GPS e tudo. Aliás, a minha esposa tem até uma certa bronca desse GPS, porque ele disse que é a única voz de mulher que eu costumo obedecer. Ela costuma me dar mais horas, reluta um pouquinho, né? Bom, mas enfim, fui seguindo as ordens e tal. Aí cheguei na frente da casa, era uma casa grande, a palestra era uma varanda, porque era improvisada ainda, a casa era nova. Eu olhei para a casa, tinha gente, estava entrando gente, mas não parecia meu destino. E aquela moça insistia comigo, você chegou ao seu destino. Falei, mas será que ainda faltavam uns 15 minutos, dei uma volta, vou fazer outro teste. Reprogramei o GPS e me levou para lá, para o mesmo lugar. Você chegou ao seu destino. Olhei o relógio, não dava mais para questionar. Tinha que ser ali o meu destino. Entrei relutante, com certo receio, mas ao entrar, aquele público que ali estava, também era uma palestra, aquele público que ali estava ficou estarrecido, olhando para mim, fez um silêncio no ambiente e tinha um orador já no púlpito. E eu falei, ué, mas já tem um orador? Não era de fato o meu destino, era uma reunião dos nossos amigos protestantes, né, evangélicos. E aí eu fiquei sem ação, e aquele senhor também ficou sem ação, olhou para mim e perguntou, o senhor deseja algo? Eu falei, eu desejo, o senhor sabe onde tem uma casa espírita aqui nessa rua? Aquilo deu um certo mal-estar naquele cidadão, e mim também, eu fiquei aflito, e ele ficou estarrecido e deu um tique nervoso nele, para lá, para lá, para lá. Criatura generosa, era para lá mesmo. Cheguei em cima da hora para ter o tempo de fazer a palestra. Mas não foi o caso hoje aqui, hoje eu cheguei cedo, apesar de aflito, porque a data é muito importante, e é um prazer rever os amigos, ser recebido tão bem. Márcio, que é o presidente da nossa casa espírita, Centro Espírita Trabalhadora de Jesus, já foi aqui falado, fez 93 anos, começou pequena também, cresceu, hoje em dia é uma casa grande, né? E crescendo cada vez mais, a gente não sabe onde vai parar, mas cresce cada vez mais. E de lá eu trago o abraço dos companheiros para todos aqui, e lhes dizendo também, fazendo um convite para assistirem às nossas palestras que ficam hospedadas no nosso site www.cetj.org.br, e estas palestras são transmitidas ao vivo também nos horários delas, né? Domingos 18 horas e às quartas-feiras 20 horas, mas ficam lá à disposição de quem quiser consultar futuramente. Inclusive algumas palestras minhas e de outros colegas, do Marcelo Turra, estão lá à disposição.
falava de aflição, quanto aflito eu fiquei em não chegar ao meu destino utilizando a tecnologia. Aflição, ali muito próxima da dor. E a dor, quando chegamos à casa espírita, costuma-se dizer que normalmente vamos ou pelo amor ou pela dor. Eu devo lhes dizer que eu fui pelo amor. Mas não esse amor altruísta, o amor à minha esposa, que era espírita, e na época nós éramos namorados, e eu, para ficar bem na fita, comecei a frequentar também, e na realidade tornei-me espírita assim. João era um importante empresário. Morava em um apartamento de cobertura na zona norte da cidade. Era muito bem sucedido. O trabalho era sagrado para ele. Era sua responsabilidade levar os filhos para o colégio, tarefa que ele adorava. João deu um longo beijo em sua amada e fez em silêncio sua oração matinal de agradecimento a Deus pela sua vida, seu trabalho e suas realizações. Após tomar café com a esposa e os filhos, sem pressa, pois os momentos com a família eram importantes para ele, levou as crianças ao colégio. Depois dirigiu-se a uma de suas empresas. Chegando lá, cumprimentou com sorriso os funcionários, inclusive Dona Teresa, faxineira. Tinha ele inúmeros contratos para assinar, decisões a tomar, reuniões com vários departamentos da empresa, contratos com fornecedores e clientes, mas a primeira coisa que disse para a sua secretária foi: calma, vamos fazer uma coisa de cada vez, sem estresse. Era uma característica de João que o diferenciava dos outros executivos. Ele não deixava suas obrigações profissionais torná-lo escravo do trabalho. E foi assim o seu dia. Ao chegar a hora do almoço, foi para casa curtir a família. À tarde, tomou conhecimento que o faturamento do mês superou os objetivos e mandou anunciar que todos os funcionários teriam gratificações salariais no mês seguinte. Apesar de sua calma, ou talvez por causa dela, conseguiu resolver tudo o que estava agendado. Como era sexta-feira, saiu e foi direto ao supermercado. Voltou para casa, saiu com a família para jantar e depois foi fazer palestra para estudantes sobre motivação para vencer na vida. Enquanto isso, numa outra capital, em bairro mais pobre, encontramos Mário. Como fazia todas as sextas-feiras, foi para o bar jogar sinuca e beber com amigos. Já chegou nervoso, pois tinha sido mais um dia sem emprego. Um amigo seu, mecânico, aliás um dos poucos que ainda lhe restava, tinha oferecido uma vaga em sua oficina como auxiliar de mecânico. Ele recusou, alegando não gostar do tipo de trabalho. Mário não tinha filhos e estava também sem uma companheira, pois sua terceira mulher, dias antes, partiu, dizendo que estava cansada de ser espancada e viver como inútil. As duas anteriores também o deixaram pelo mesmo motivo. Ele estava morando de favor num quarto imundo no porão de uma casa, cujo dono só não o expulsava dali porque tinha pena. Naquele dia, Mário bebeu mais algumas, jogou e bebeu até o dono do bar pedir para ele ir embora. Contrariado e sem dinheiro, pediu para pendurar a conta, mas seu crédito havia acabado. Então armou uma tremenda confusão, pois achava que sempre tinha razão. O dono do bar o colocou para fora. Sentado na calçada, Mário chorava pensando no que havia se tornado sua vida, quando seu único amigo, o mecânico, apareceu e levou para casa. Intrigado com aquela cena triste, perguntou: Mário, diga-me por favor, o que fez com que você chegasse até o fundo do poço dessa maneira? Mário então desabafou: a minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe e não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu, doente por falta de condições, eu saí de casa, revoltado com a vida e com o mundo. Tinha um irmão gêmeo, João, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente e nunca mais o vi. Deve viver desta mesma forma. Enquanto isso, longe dali, João terminava sua palestra para estudantes. Já estava se despedindo quando um aluno ergueu o braço e lhe fez a seguinte pergunta: diga-me, por favor, o que fez com que o senhor chegasse
até onde está hoje? Um grande empresário, um grande ser humano. João, emocionado, respondeu: minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe e não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu, doente por falta de condições, eu saí de casa, pois não queria isso para minha futura família. Tinha um irmão gêmeo, o Mário, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente e nunca mais o vi. Deve viver desta mesma forma. Essa é uma história fictícia. Mas por que duas pessoas, partindo de um mesmo ponto, escolhem caminhos diferentes? Duas pessoas com as mesmas condições, né? Uma história fictícia, mas que se repete aí, por vezes, né? Histórias positivas, exemplos positivos e exemplos negativos. E os filhos criados das mesmas condições tomam caminhos diferentes. Por que isso? Costuma-se dizer que nós, aparentemente, temos um diabinho falando no ouvido e um anjinho falando no outro. Disse o popular. Mas não é bem assim. Nós sofremos as influências dos bons e dos maus espíritos. Dos bons espíritos, a questão 459 do Livro dos Espíritos nos informa de que nós somos influenciados por eles quase sempre, e que a maioria das vezes não nos damos conta disso. De ordinário, são eles que nos dirigem e nós não nos apercebemos disso. Mas quando eles nos dirigem? E nós? Será que não temos influência, uma vez que também somos espíritos? Qual é a nossa parcela nisso? Como exercemos, como exercitamos o nosso livre-arbítrio? E as influências más? Será que as temos a todo momento? A todo momento tem os espíritos malignos soprando no nosso ouvido? Será que é assim que funciona? Será que há algum aqui influenciando algum de nós nesse momento? Não é bem assim, porque o espírito mal só interessa a eles, aqueles momentos, aqueles nossos momentos de descompasso. É nesses momentos que eles se aproximam de nós e que eles conseguem nos influenciar. Mas quando estamos em descompasso? Aqui nesse momento, nós estamos concentrados na palestra. Às vezes estamos concentrados no nosso companheiro que está do lado, mas enfim, todos temos um propósito elevado. Aqui não cabe a influência desses espíritos, porque não interessa a eles. Mas naqueles momentos que nós saímos e que nas ruas, né, só levamos uma fechada de um carro e que talvez percamos o controle da situação, elevemos a voz, xinguemos. O que acontece com o nosso padrão vibratório? Nossa vibração, que está numa frequência, né, sintonizada com os bons espíritos, passa para uma outra frequência, na qual vibram esses nossos irmãos mais infelizes, que querem a nossa derrota, e nesses momentos eles se acoplam a nós e nos influenciam com as más tendências. Aí você fica mais enraivecido, começa a falar coisas que normalmente você não falaria. Uma história hipotética, mas isso acontece diversas vezes. Uma discussão familiar, um momento qualquer de destempero. Lógico, há outros momentos. Nós temos vários fenômenos de emancipação da alma. O mais comum deles é durante o sono, onde nós nos desprendemos do nosso corpo e, se estamos vibrando no bem, vamos ter com nossos mentores, com nossos parentes desencarnados que querem o nosso bem. Mas se nós estamos com vibrações ruins, deletérias, vamos estar com aqueles. Vamos procurar as atividades que aqueles gostam e sofremos nesse momento as más influências. Há outros fenômenos de emancipação, não é nosso assunto de hoje, mas temos a catalepsia, né? Temos o êxtase, temos o transe sonambúlico, enfim, vários, mas sofremos essas influências. E quando sofremos uma má influência, geralmente cometemos uma má ação. E essa má ação, onde nos leva? Quando fazemos escolhas erradas, nós somos invariavelmente visitados pela dor. Mas qual o papel da dor na nossa vida? Será que Deus nos criou para sofrer? Não, a dor tem um papel. Temos aqui
uma representação gráfica do que seria o nosso livre-arbítrio. Um V aqui invertido, uma linha central que representa a nossa evolução, mas que representa também as leis divinas ou naturais que estão gravadas na nossa cabeça, na nossa mente. Deus colocou essas leis, não temos que buscar em local nenhum, em compêndio nenhum, pois estas leis estão gravadas na nossa mente. Toda vez que nós cometemos um erro, a nossa consciência nos alerta, somos chamados à atenção, mas imperfeitos que somos, nós geralmente persistimos no erro. Temos ali um animalzinho. Coloquei um lêmure, mas devia ter colocado uma cachorrinha. Algo que está mais próximo de nós, né? Representa este V, a base desse V, o nosso ponto de criação. Um animal desse, ele não tem espírito, né? Não é espírito. Ele tem um princípio inteligente que o anima, lhe dá uma inteligência fragmentada, mas não tem a individualidade de um espírito. Dali ele passará a princípio espiritual para se transformar em espírito, ganhar a individualidade, mas ele é um princípio inteligente, ou seja, uma emanação divina. Nascemos todos do mesmo pai. Princípio inteligente, o animalzinho tem. Eu tinha uma cadelinha que tinha um péssimo hábito. Ela gostava muito de morder sogras, né? Sogra. Mordia tanto a minha sogra, que Deus a tenha, quanto a minha mãe também. Não podia me visitar. Ele ia lá, sorrateiramente por trás, que era uma pincha de pequenininha, e era no calcânio da pessoa, e era uma mordida mesmo com vontade, né? Tanto que eu deixei de receber a visita da sogra. Quase morri de tristeza. Me ofereceram dinheiro pela cachorra. Eu não queria vender, né? Não sei por que queriam comprar a bichinha. Mas enfim, ela veio a desencarnar, veio a morrer. Né? Como tudo na vida, físico, né? A gente vai morrer, o corpo físico vai morrer. E será que essa cadelinha, do lado de lá, esse princípio inteligente, ia se arrepender de alguma coisa? Ah, eu não devia ter mordido, né, fulano de tal dessa maneira, né? Não morreu por morder, não. Ficou tonto um pouquinho, mas recuperou-se logo. Morreu de velhice mesmo o cachorrinho. Mas será que ela se arrependeu disso? Não, não se arrependeu. Por quê? Porque o cachorro, a inteligência dele é fragmentária. Ele tem um instinto que rege a vida do cão. Um instinto. E o instinto não faz com que a sua não tenha consciência, ele não vai ter consciência de nada, não vai se arrepender do lado de lá. Não tem como se arrepender. Então aquele princípio inteligente pode ser usado no mesmo instante, porque não tem que espiar nada. Não vai ter que espiar, não tem expiação para ele. Vamos imaginar que já tivéssemos evoluído um pouquinho. E que nós estamos ali numa tribo. Uma tribo primitiva, né? Como eram os namoros nas tribos primitivas? Alguém aqui já frequentou alguma tribo primitiva? Já, só que não se lembra, né? Nós fomos primitivos também, né? Muitas reencarnações. O namoro era o seguinte: o rapaz pegava lá um pedaço de madeira, um porrete, escolhia a moça, a pretendente, dava-lhe uma cacetada na cabeça e saía arrastando pelos cabelos, né? Até a caverna onde se consumia ali a união do casal. Eu fico me imaginando naquela época, né? Eu acho que eu ia correr solteiro, ou senão ia levar um cara de pancada, que a moça ia me tomar o porrete da mão e ia me arrebentar, né? Talvez eu tivesse nascido um pouco mais parrudo, um pouquinho, não sei. Enfim, qual o livre-arbítrio de um rapaz desse? Quando desencarnar, a sua consciência, ele já tem alguma consciência, ele pode ter um livre-arbítrio, por exemplo. Ele pode escolher se vai comer a sua carne cozida, assada, né? ou crua, não pode escolher. Se ele vai, o tamanho da madeira que ele vai bater na moça, não pode, vai ver que a moça é tinhosa, tem que pegar uma madeira com espinho e tudo, né? Enfim, ele pode escolher, mas quando ele desencarnar, será que a consciência dele vai lhe chamar a atenção
vai recriminá-lo. Eu fiz errado, eu não devia ter espancado ninguém, né? Não, porque para ele, aquilo ali era natural. Ele estava exercendo o livre-arbítrio dele e era uma coisa normal. A ignorância fazia com que ele, era comum na sua tribo, assim fizesse. Moças, não temo, hoje em dia não se bate mais na cabeça das moças, né? Bom, digamos que esse espírito foi reencarnando, e hoje em dia já reencarnou numa sociedade moderna. Está lá numa sociedade como a nossa de hoje. Se uma pessoa na nossa sociedade pegar uma madeira e espancar uma moça, o que acontece com ele? Ele vai preso, porque as próprias leis humanas, né, vão corrigir, vão aprisioná-lo, porque não é normal, com a inteligência, com o conhecimento que se tem hoje, espancar alguém, né, para conseguir ali um relacionamento amoroso. Não é assim que se faz. A Lei Maria da Penha está aí, né, já comprovando. Mas digamos que não existisse Lei Maria da Penha nenhuma, não existisse a punição na lei dos homens, ninguém descobriu. Do lado de lá, quando ele desencarnasse, a consciência dele não iria alertá-lo de que ele tinha feito alguma coisa errada? Não é assim que funciona? Porque esse negócio de juiz apontando, olha, você para a direita, o outro para a esquerda, não, você não vai ser julgado agora, você vai receber isso. Não é assim que funciona. Nós, quando desencarnamos, temos a nossa consciência ampliada, nossos sentidos ampliados, e nós passamos a ver com os olhos do Espírito, coisas que hoje na carne somos impedidos por nossas limitações físicas. Ora, então eu vou escolher a natureza da prova. Mas notemos que, à medida que eu vou subindo, põe a imagem aqui, colega, vou subindo, aqui no início eu tenho pouco livre-arbítrio, mas se eu vou subindo, eu vou adquirindo mais livre-arbítrio. E quando eu extrapolo uma dessas linhas, o que acontece? A dor. Sou visitado pela dor. E como eu convivo com essa dor? Ora, a dor me leva ao sofrimento. Mas será que dor e sofrimento não é a mesma coisa? Vamos ao dicionário, né? Porque o dicionário nos diz o que é dor e o que é sofrimento. Vem do latim dolore, né? Substantivo feminino. Tem duas definições. A primeira, sensação desagradável ou penosa causada por um estado anômalo do organismo ou parte dele. Sofrimento físico. E o segundo, sofrimento moral. Daí já deduzimos duas coisas. Há a dor física e há a dor moral. E o sofrimento? Sofrimento, ação ou efeito de sofrer, dor, padecimento. O segundo, amargura. E ali há um texto explicando, tirado da Wikipedia, mas se tirássemos de qualquer outra fonte seria semelhante. Sofrimento é qualquer experiência aversiva, não necessariamente indesejada, e sua emoção negativa correspondente. Ele é geralmente associado com a dor e infelicidade, mas qualquer condição pode gerar sofrimento, se ele for subjetivamente aversiva, né? O sofrimento... Então, o sofrimento não é exatamente dor. Pode ter sofrimento sem dor. Gente, o sofrimento de perder um ente querido é um sofrimento, não necessariamente acompanhado de dor, mas é um sofrimento sem dor. E há pessoas que têm, né, um certo prazer em sofrer, em se mostrarem tristes. Por isso essa casa é tão boa, as pessoas entram aqui sorrindo, mas há pessoas ali, a casa que a pessoa está rindo do lado de fora, rindo com a beleza, mas entra na casa espírita, já se entorta toda e já fica com aquela aparência triste, né? Isso não é bom, a pessoa tem um certo prazer em se mostrar que está sofrendo, mas não necessariamente o sofrimento é acompanhado de dor. As civilizações antigas escreveram em placas de pedra os primeiros relatos de dor e o tratamento utilizado, né? Então os tratamentos eram pressão, água, calor, sol. O homem primitivo relacionava a dor ao mal, à magia, aos demônios. O alívio da dor era de responsabilidade de feiticeiros, xamãs, sacerdotes, que utilizavam ervas
rituais e cerimônias no manejo, né, para sanar essa dor. Então até hoje ainda se usa a pressão para sanar uma dor. Está doendo alguma coisa, vai e pressiona, né? É instintivo. Usa-se água, usa-se calor, usa-se sol, até hoje utiliza-se isso. Mas os antigos só tinham isso para utilizar. É uma diferença muito grande. Na falta de outra coisa, utilizavam os feiticeiros para curar. E tudo que era dor era atribuído ao demônio. Isso é coisa do demônio, isso, dor é coisa ruim, né? Utilizavam feiticeiros, xamãs, né? O xamanismo, na realidade o feiticeiro ele pratica o xamanismo, né? Que ele se comunica com um ser elementar, ele atribui esse feiticeiro, entre aspas, né? Que isso aí muitas vezes pode não ser verdade, ele não atuar como médium, ser uma mistificação, mas enfim, este feiticeiro tem o poder de curar, é conferido a ele esse poder. Isso são os pajés nas tribos modernas, inclusive, as tribos têm pajés, né? Mas antigamente nós tínhamos a figura do rezador, não tinha? Por aqui não tinha não, né? Era só lá em Cabo Frio. Não tinha esse rezador? Ainda tem? Ah! Então, o rezador, minha avó era rezadeira. Minha avó, como é que se rezava antigamente? Ela, por acaso, o método dela, né? Pegava uma vassourinha dessa do campo na falta de um galho que arruda, né? Pegava uma vassourinha e começava a te rezar de quebranto, de olho gordo, aquele negócio todo, e você só era considerado bom quando a vassourinha não murchava, né? E tinha várias sessões, né? Até a vassourinha sempre murchava. Quando não murchasse mais, você estava curado. Era o método dela. Por via das dúvidas, ela pegava uma vassourinha bem grande, que a gente não ficava quieto mesmo, e a vassourinha tinha dupla função, né? Nos colocar na linha. Poderíamos falar de dor, porque a parte científica da dor, que a dor seria um extravasamento da célula, de substância no entorno da célula, atingindo o sistema nervoso, etc. E tal, vai ser coisa da ciência. Vamos ver a parte que nos interessa. Mas a própria ciência classifica a dor em dor aguda, né, que aparece repentinamente em resposta a uma lesão, diminui em minutos ou horas. Dor crônica, associada com doenças crônicas, osteoartrite, fibromialgia, pode durar dias, meses. Esqueci de passar, olha só, duas coisas. Dizem que o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Estou chegando a essa conclusão, sabe? A dor crônica, né, associada a osteoartrite, fibromialgia, pode durar dias, né, e acaba lesionando o sistema nervoso, né? Aliás, toda doença crônica, ela acaba lesionando o sistema nervoso. E dor no sistema nervoso é difícil tratar. A dor irruptiva vem de um termo em inglês, breakthrough pain. Durante o tratamento de uma dor crônica, aparece subitamente a dor aguda de forma intensa, desconhecida e incapacitante. Apesar do tratamento analgésico usual, é muito resistente ao tratamento. Ocorre em 70% das dores crônicas, frequentemente associada ao câncer. Então, quem tem doença crônica, de vez em quando tem uma dor aguda, uma dor como se rompesse alguma coisa. É a dor irruptiva, né, que a gente chama. E como superar? Ora, nós temos ferramentas maravilhosas para superar a dor. E onde estão? Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se formos ao capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, especificamente no item 8º, está terceiro ali, mas é 8º, obediência e resignação pelo Espírito Lázaro, Paris, essa comunicação recebida em 1863, a gente vai ter essas duas receitinhas aqui. Temos que ter obediência. E o que é obediência? Vamos ao dicionário. Ato ou efeito de obedecer, submissão à autoridade legítima, sujeição, disposição para obedecer, hábito de obedecer, autoridade, domínio. Ou seja, tudo isso é obediência, autoridade e domínio. Olha só. Resignação, que seria ato ou efeito de resignar ou resignar-se. Cedência voluntária. Cedência voluntária da graça recebida ou do cargo exercido. Renúncia.
sujeição paciente às amarguras da vida, conformação com a dor física ou moral, paciência no sofrimento. E falei sem mostrar. Paciência no sofrimento. Então está ali, eu demorei para colocar, porque eu estou lendo na minha tela aqui, não está sincronizada com o dali, né? Mais uma falha minha. Fiquemos com essa última aqui. Sujeição paciente às amarguras da vida, conformação com a dor física ou moral, paciência no sofrimento. Como a gente ter paciência no sofrimento? Isso que buscamos para as nossas vidas, porque isentos de sofrimento não há ninguém. Nós estamos num mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração, e certamente o sofrimento vai ser nosso companheiro. Ainda nesse item 8º, a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Obediência e resignação não é negação de nada não, do sentimento e da vontade, porque nós temos esses sentimentos, essas vontades, e podemos usá-las. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Conforme aumenta nosso conhecimento, aumenta também o nosso livre-arbítrio e aumenta a nossa responsabilidade. Então, se eu conheço menos, sou cobrado menos, tenho menos responsabilidade. Se eu conheço mais, sou cobrado mais, pois tenho mais responsabilidade. A obediência é o consentimento da razão, o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Ora, obediência, consentimento da razão. Não costuma se dizer que manda quem pode e obedece quem tem juízo? Juízo, razão. Então esse ditado popular não deixa de ter um fundo de verdade, né? E a resignação é o consentimento do coração. A gente aceitar algo que não pode mudar, é o nosso coração que manda, gente. É o nosso sentimento que manda aceitar. Quem não aceita, a revolta, né? A revolta faz com que tudo isso vá por terra. E diz ainda, continuando nesse capítulo, que o poltrão, ou seja, o covarde, aquele que foge às suas responsabilidades do dia a dia, que não enfrenta absolutamente nada, jamais poderá ser resignado. O orgulhoso, por sua vez, o egoísta, jamais poderá ser obediente, né? E fala ainda ali embaixo, no mesmo capítulo, que Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista, né? Quais virtudes? A resignação e a obediência, né? Jesus nos ensinou, basta olharmos a trajetória de Jesus na Terra, ao que ele se submeteu à lei dos homens, né? Não subverteu essa lei, submeteu à lei dos homens, né? Foi obediente, foi resignado, aceitou que não podia mudar. Enfim, é o nosso exemplo mais perfeito, é Jesus. Mas a gente gosta muito de aprender com os exemplos que a gente pode estar mais perto da gente, né? Jesus está perto, está próximo. Mas esse cidadão aqui teve encarnado com muitos de nós aqui. 1989 foi quando ele desencarnou. Nasceu Jerônimo Mendonça Ribeiro, em Tuiutaba, Minas Gerais, 1º de novembro de 1939, e desencarna em 26 de novembro de 1989. Ou seja, conviveu com alguns de nós aqui, né? Foi contemporâneo. Quem nunca ouviu falar dele? Nunca. Tem bastante gente que nunca ouviu. Ele foi conhecido como um gigante deitado exatamente pela estatura dele. Era uma pessoa alta, foi tendo problemas de saúde, acabou a vida numa cama. Vamos dar uma olhadinha na trajetória. Até os 15 anos de idade, Jerônimo frequentou a igreja presbiteriana, onde fazia palestras. Ele não era um frequentador comum, ele fazia palestras. Era uma pessoa que participava da sua igreja, né? Após a morte da sua avó, procurou a doutrina espírita. E aos 17 anos, a artrite reumatoide destruiu o Tarzan
e seu apelido. Falávamos aqui que muitos procuram a doutrina espírita por não encontrarem nas suas religiões de origem explicações para alguns fenômenos da vida, e um deles é a morte. Né? Muitos não conseguem nas suas religiões. Aconteceu assim com Chico Xavier, aconteceu com tantos outros, né? Caibá Schutel e tantos outros que eu não me recordo agora. Vários procuraram nas suas religiões de origem, Nando Cordel, procuraram nas suas religiões de origem e não acharam explicações, foram procurar na doutrina espírita, né? Aos 17 anos, esse moço foi acometido de artrite reumatoide, uma doença autoimune, né? Que destruiu o Tarzan, que era o apelido dele, que ele se achava tão belo, tão bonito. Olha o orgulho que faz com a gente, né? Dizem que ele se prostrava na frente do espelho e ensaiava até aquele gritinho do Tarzan de antigamente, que eu não vou ousar fazer aqui, que eu gostaria que os senhores assistissem, senhoras, aparece até o final, por favor. Então eu não vou ousar. Aos 19 anos começou a usar muletas, depois cadeiras de roda, depois cama ortopédica, depois foi perdendo a visão até ficar completamente cego, depois problemas cardíacos. Parece que tem gente que o fundo do poço não chega nunca. Quando ele chega, ele leva uma pá para cavar mais um pouquinho, né, e vai afundando cada vez mais. Que teste, gente! Qualquer um de nós se desesperaria diante de uma situação dessa. Mas ele não. O que aconteceu com esse moço que o torna diferente de nós? Viajava o Brasil inteiro graças a um leito anatômico projetado para ele. Nem coloquei tudo, hein? Viajava o Brasil inteiro graças a um leito anatômico projetado para ele, né? Qualquer um de nós certamente ficaria nesse leito dormindo, esperando a hora chegar, né? Mas ele não. E ele saía viajando, que era turismo? Não era turismo, não. Ele fazia palestras, ele fundou orfanatos, fundou asilos, ainda conseguia com as suas palestras, ajudava, né, em obras sociais, ajudou Chico Xavier. Nas obras dele, vendia as coisas, os produtos das casas, músicas, CDs, e com isso sustentava as obras de caridade que ele ajudava a fundar. Né? Que coisa nobre. Avançamos um pouco mais, e ali está Jerônimo e as suas facetas. Temos ali em frente, na primeira foto à esquerda, Jerônimo ainda jovem, né, de óculos. Abaixo, ele já no leito, fazendo palestras. Gente, estão colocando o microfone à boca dele porque ele não mexia com nada. Ele não mexia um dedo. Então tinham que colocar o microfone, a comida era colocada na sua boca. Não conseguia tomar líquido, não pode tomar nada, sem a ajuda de alguém. Felizmente tinha quem o ajudasse, né? Enfim, para dormir, do outro lado, lá está ele com um saco de areia no peito, porque só conseguia dormir, dadas as dores que ele tinha, com um saco de areia de 30 quilos sobre o tórax. Isso daria para desesperar qualquer um de nós, mas ele não. Imaginemos como é transferir uma pessoa de leito, não uma pessoa acamada de leito. Como é que se faz? A gente chega perto da pessoa, vai conversando, naturalmente, pega uma ponta de cada lençol e levanta-se junto, né, em conjunto, todos, as 4 pontas do lençol para trocar de leito. É assim que se faz geralmente com pacientes acamados. Mas com ele não tinha jeito, porque só de tocar ele já sentia dores terríveis, só de se aproximar dele. E tentaram hipnotizá-lo. E essa hipnose falhou. E por que falhou? Porque dizem que há pessoas que não conseguem ser hipnotizadas. E dizem que a pessoa se esforçou, ficou lá tentando, não sei qual foi a técnica que usou, mas o hipnotizador já estava quase desmaiando e Jerônimo ali de olho arregalado. Falou, não dá para hipnotizar esse moço. Procurou Zé Arigó. Quem não se lembra, Zé Arigó é um médium, né, espiritualista, e embora o espiritismo, né, de Kardec não tenha essas cirurgias com lâminas, né, não é da prática do espiritismo, mas o espiritualismo exercita essa prática, e um médium muito famoso foi Zé Arigó, que recebeu o espírito do Dr. Fritz,
Depois que Zé Arigó desencarna, outros médicos passaram a receber e continuaram operando. E ele foi procurar Zé Arigó numa dessas tentativas. E lá chegando, dizem que o Dr. Fritz ficou ali incorporado em Zé Arigó e ficou um tempo tentando e disse: olha, não dá para fazer nada por você não, porque você sofre da síndrome dos 3 Cs. Mas que 3 Cs são esses? Aqui estão os 3 Cs. Cama, karma e calma. Você precisa da cama, você vai passar o resto da vida nessa cama. O karma, porque isso aí é relacionado com outras vidas. Embora nós no Espiritismo não adotemos o termo karma, ele é importado do hinduísmo, mas em síntese quer dizer a mesma coisa, né? Para o hinduísmo, coisa que se fez no passado, você leva uma nova vida padecendo por aquilo. Nós entendemos que aquilo ali, nós espíritos, de que aquilo ali são compromissos que nós mesmos, nossa consciência nos alertou, e nós mesmos escolhemos passar por aquela natureza de provas, né? E muita calma nessa hora, para enfrentar as provas que ele enfrentava, só com muita calma mesmo. Unha encravada. Quem já teve uma unha encravada? Quem está aqui agora com a unha encravada? Unha encravada. Quem tem uma unha encravada não consegue prestar atenção em nada. Se ele pega um copo d'água, ele está vendo naquilo ali a unha encravada. Não dá para esquecer uma unha encravada, né? Mal ou bem ela se manifesta, toda hora ele está presente. Imagine alguém com todas as unhas encravadas. Era o caso dele. Ia crescendo, ninguém podia encostar para cortar. Era um problema, um simples corte de unha. Era com muita dor, muita dor. Tarefas simples. No cinema, logicamente, ali ele ainda não estava cego, né? Foi ao cinema. Naquela época não havia descrição de imagem. Hoje em dia até há alguém ali fica descrevendo as imagens, né? E o cego pode ir ao cinema, mas ele nessa época não estava cego ainda. Levaram-no ao cinema. Ora, os cinemas não são adaptados para receber pessoas portadoras desse tipo de deficiência, acamados, né? Cego não acamados, né? Porque não conseguiam, os corredores eram estreitos, não conseguia passar pelos corredores, né? Chegaram a uma posição mais confortável, ficou logo na entrada do cinema. Por ali chegou uma senhora atrasada, passou, esbarrou aonde? Logo na cama, né, de Jerônimo. Aí fixou o olhar, reconheceu, viu, reconheceu e proferiu as seguintes frases, né, enraivecida. Onde eu vou, encontro esse aleijado. Eu vou no mercado, lá está esse aleijado. Eu vou na praça, lá está esse aleijado. Saio nas ruas e lá está esse aleijado. Venho ao cinema, aqui está esse aleijado. Qualquer um de nós talvez retrucasse, mas ele limitou-se a dizer: a senhora também não para em casa, hein? Nos velórios, ele também cismou que não ia mais. Não ia porque era um desprestígio para o morto. Em vez de ser uma homenagem, as pessoas deixavam o morto ali, né, isolado na sala, e iam para o lado de fora, porque a cama não podia entrar dentro da sala, né, e ficavam do lado de fora papeando com Jerônimo. Contam, inclusive, que numa dessas feitas, entoaram até um parabéns para você, né, que era aniversário de alguém, e saiu até um parabéns, não pegou muito bem para esse velório, e ele decidiu que em velório não iria mais. Não está aí nessa palestra, mas também há um episódio com ele. Ele era muito requisitado para fazer, falar as últimas palavras nos enterros, né? E geralmente nessa hora fala-se coisa bela. Pode ser que aquele defunto tenha feito miséria, mas ali ele é um anjo, vai descendo, ele quase que nem desce, chega a flutuar. Porque nunca vi um discurso falando mal do morto, mas sempre falando bem. E ele era requisitado porque ele falava muito bem, a oratória dele era impecável. E disse as últimas palavras, depositaram ali o defunto, cobriram a cova e enterram o seguinte: um bota a mão no ombro do outro, ficam todos cabisbaixos, vão saindo em silêncio, e saíram todos em silêncio. Quem não pôde sair, também não podia enxergar, que ele já estava cego, foi Jerônimo, ficou lá no cemitério, ao lado dele e o morto, ali, os dois.
Se ele não tem um gogó bom, diz que o zelador não teria achado, né? Só o zelador foi lá tirar e ele decidiu, né, a bem da vida física que ele ainda tinha, queria e prezava, que ele não iria mais em enterros, né? O caso da hemorragia, certa vez foi visitar Chico Xavier e nessa visita estava com a roupa toda ensanguentada, a roupa branca toda ensanguentada, e Chico não se encontrava lá. Chico estava nas obras sociais, né, fazendo as atividades dele, e quando Chico chega depois, já estavam todos chorosos à volta de Jerônimo, que ele estava passando mal, sangrando. E Chico, ao se deparar com aquela cena, sorri e fala alegremente: lá está meu amigo Jerônimo, bonito, lindo, belo como uma rosa. Vamos beijar essa rosa, gente. Então ele beijou a rosa e instigou as pessoas a beijarem também as vestes de Jerônimo, simbolizando ali uma rosa vermelha e bonita. Que de bonito não devia ter muita coisa, mas aos olhos de Chico e ao seu bom humor, suas boas energias, tudo se tornava mais belo, né? Enfim, foi até passando aquele episódio, quando Chico sai com ele com 3 conselhos. Primeiro conselho: combata o coitadinho. Nós não podemos ser coitadinhos. Quando a gente está numa posição de coitadinho, a coisa se complica mais com a gente. Vai só se agravando. Então nós temos que sair sempre, sempre, sempre da posição de coitadinho. Seu pensamento negativo interferiu no seu corpo. Ora, como funciona o pensamento negativo? Como funciona o processo de doença? Primeiro começa com influenciação espiritual, pensamento. Quem pensa? O espírito, que está ligado à nossa mente física através de quê? Do perispírito. Nosso pensamento vai impregnando de tal maneira nosso perispírito que o contato físico com o corpo físico vai adoecendo o nosso corpo físico. Então temos que combater o pensamento negativo. Se queremos nos curar de qualquer coisa, por onde começar? Combatamos o pensamento negativo. Alegre-se, brinque, cante para que os outros não sintam pena de você. A pior coisa que tem, gente, é alguém sentir pena da gente. É horrível quando alguém sente pena da gente. Nos empurra mais para baixo ainda. Então ninguém pode sentir pena da gente. Para isso nós temos que mostrar sempre a nossa melhor face. Todos nós temos várias faces. Nós usamos nossas máscaras, nossas personas, mas temos que tentar mostrar sempre a nossa melhor face. Combater o coitadinho. Druso, do livro Ação e Reação, era um instrutor de André Luiz naquela época. Se vocês querem nomes feios para sugerir para algum filho de inimigo de vocês, procure na codificação espírita sim de nome feio. Druso era um espírito com nome feio, mas era um espírito de luz. Sabia tudo. E ensinou 3 significados de dor para André Luiz, que estava no processo de aprendizagem no livro Ação e Reação. Quem ainda não leu esse livro, leia, fenomenal. Falou da dor e expiação. E a dor e expiação é o quê? Aquela que atua de dentro para fora. Por que de dentro para fora? Porque se é uma expiação, algo que está acontecendo na minha vida atual, por alguma coisa que eu fiz numa vida passada, e eu escolhi passar por provas da mesma natureza, então ela é naturalmente de dentro para fora, algo que eu acordei, né? Esse contrato eu não leio, mas li lá atrás, né? Se eu lesse, talvez tentasse encontrar um atalho. Felizmente eu não lembro, mas algo que eu acordei e ela atua de dentro para fora. Marca a criatura durante séculos, detendo-a em aflições, com o objetivo de regenerá-la perante a justiça divina. Porque a gente não consegue corrigir um defeito numa encarnação só não, gente. A coisa é complicada, são passos lentos. Essa dor refere-se à consequência de uma ação passada, uma vida anterior, né? A gente até já falou nisso. Falou da dor e evolução, que a dor e evolução é uma oportunidade de evolução, não é castigo, é uma oportunidade. E visa acessar o nosso processo evolutivo, né?
Então, o que seria a dor evolução? Quando a gente está numa expiação, né, com dificuldade numa vida, a gente às vezes sofre uma dorzinha mais forte, digamos, a perda de um ente querido, ou talvez uma doença mais séria. Para que servem essas dores na nossa vida? Dois propósitos. Primeiro, para nos testar, saber se nós já fomos aprovados naquilo que acordamos, né? Nossa expiação já passamos naquela lição. Segundo, muitas vezes para abreviar o restante do sofrimento que nós temos, né? O nosso processo evolutivo. E se a gente passa bem por algo assim, a gente consegue abreviar, a gente consegue minimizar o sofrimento dali por diante. Não deve ser considerada como castigo, e sim como oportunidade. Falou da dor auxílio. O que seria a dor auxílio? A dor auxílio voltada para o sentido corretivo. Sentido corretivo. Muitas vezes precisamos ficar no leito por anos e anos meditando sobre a nossa situação para não cometermos falta mais grave. Mais uma vez, esqueci de colocar. O que seria isso? Seria eu, por exemplo, nascer com uma limitação severa nesta vida para que não cometesse. Digamos que eu falei muito mal da vida alheia à minha encarnação passada, vim-se a minha capacidade de falar nessa vida. Eu, sei lá, assassinei alguém, vim desta feita, sei lá, com meus membros funcionando mal, de modo que eu não cometesse os mesmos erros. Enfim, coisas desse tipo. Perda de ente querido é dor? Claro que é dor, né? Perda de ente querido sempre é dor. Da questão 9.3, não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo, quanto é ela irreparável, independente da nossa vontade, né? Todo mundo passa por isso, perder entes queridos, todos nós vamos passar, e o que nos dizem os espíritos, essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova de expiação e lei para todos. Mas é uma consolação poder comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Gente, nós podemos ou não podemos nos comunicar com nossos entes que se foram? Podemos. Podemos. Que hora nós fazemos isso? No sono, que nós nos desdobramos, né? Fazemos na nossa vida atual através dos médios, das mensagens que nos chegam, mas adianta a gente ficar evocando, chamando? Não adianta, porque quando nós evocamos alguém, nós estamos geralmente tentando saciar uma necessidade nossa, desconsiderando a necessidade daquele espírito. Às vezes o espírito não está em condição de se comunicar, mas ele fica aflito também, porque não se consegue comunicar, mas a pessoa está chamando. Imagina um filho seu te chamando e você não pode atender. Acontece isso, do plano espiritual para o plano carnal. Por isso, talvez Chico dissesse que o telefone só toca de lá para cá. Não é isso? Avancemos, porque o relógio aqui é com pilha do nosso lado. Já estou terminando, mas eu vou botar até o slide inteiro aqui, porque senão não vai dar tempo nem de molhar o bico, porque com essa aguinha maravilhosa. Temos aqui duas ilustrações que estão no livro Os Obreiros de Vida Eterna. Duas pessoas ligadas aos seus corpos, né, num túmulo. Esse livro, Obreiros da Vida Eterna, é um livro de Chico Xavier que fala do desencarne de pessoas merecedoras desse desencarne, pessoas boas, que foram assessoradas por uma equipe. E nesse caso aí é no enterro de Dimas, que foi assessorado, e no enterro dele André Luiz foi com o instrutor, nesse caso Jerônimo, e viu essas duas entidades sobre os seus túmulos, ligadas aos seus corpos, seus corpos que estavam lá em decomposição. E aquele fio escuro ligando da cabeça até o interior, até o corpo. E ele estranha. Por que eles estão sofrendo? O primeiro, o Senhor, sofria porque deixaram uma fortuna grande e seus herdeiros estavam, né, queimando tudo, estavam acabando com tudo. E ele, preocupado, queria preservar o patrimônio, então estava ligado por coisas materiais ao seu corpo, aquele filho. A segunda, a moça, estava preocupadíssima porque seu noivo, que tinha arrumado outra namorada,
E ela estava preocupada porque sentia ciúmes, desencarnada sentia ciúmes. Então André Luiz tem a seguinte ideia: vamos cortar esse fio então para libertar esses espíritos. E o Jerônimo falou: não, nesse caso, se libertássemos antes da hora, esses espíritos certamente se tornariam obsessores dos seus familiares, iriam para lá para atrapalhar a vida dos familiares. Então teria que deixar, nesse caso de apego material, ou do apego sentimental, ele ligado aos corpos e esse cordão se dissipar naturalmente. Jerônimo Mendonça foi visitar Chico uma outra vez e falou: Chico, tudo bem, Jerônimo? Chico pergunta para ele. E ele diz: tudo bem, Chico. Mas tudo bem mesmo, Jerônimo? Sentiu firmeza, né? E ele falou: mais ou menos, Chico. A minha vida está por um fio. Meu cardiologista falou que eu estou viajando com meu atestado de óbito. Minha vida está por um fio. Aí Chico pensou um pouquinho: tem fio de nylon, tem fio de aço, né? Redarguiu o Chico. Emmanuel está me dizendo aqui, ó, que o trabalho engrossa o fio. Então, você trabalhando desse jeito, seu fio está grosso, né? Aí ele pensou assim: tem gente que está para desencarnar, mas o fio está grosso ainda. E a pessoa vai ficando, porque aquele fio grosso é difícil de dissipar, né? Então, depois, como todo espírita se despede como? Muita paz, Chico, né? Aí Chico vira para ele e fala: muita paz não, muita paz, tire o Z, muita paz, né? Você precisa de trabalho, não precisa de paz, não, precisa de paz, né? Joana de Ângeles tem um texto maravilhoso, eu não vou colocar todos, só 3 frases, talvez 4. Eu vi aqui são 3 e são 4. São 5, olha só, errei hoje não posso jogar na loteria. Abençoa com alegria cada oportunidade evolutiva. A dor enfrentada com resignação diminui de intensidade, tanto quanto mais suportada em silêncio, passa com mais rapidez. Ou não é verdade? Se a gente ficar reclamando, a coisa custa passar dessa. Nunca te alcance os sofrimentos que não mereças, assim como não passarás pela terra em regime de exceção, sem o enfrentares. A gente está num mundo de provas e expiações. Sofrimento é para nos testar mesmo. A gente pediu. As leis de Deus são iguais para todos. Esqueci de botar. Substituindo o amor que escasseia, a dor é mestra que impulsiona ao avanço. Por que a gente tem dor? É escassez de amor. Porque se a gente tivesse mais amor, a gente faria sempre o bem, estaria sempre exercitando bem nosso livre-arbítrio e não sofreríamos dor de espécie alguma, né? Mas também não estaríamos no mundo de provas e expiações, né? Do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, o espírito, e Divaldo Pereira Franco, o médico que psicografou. E encerrando, temos aqui a mãe de Jerônimo, pergunta para ele: Jerônimo vai viajar de novo? Aí ele vira-se para a mãe e fala: mãe, quantos filhos você tem? 9, meu filho, 9. E quantos são aleijados? Só você, meu filho, os outros são todos bons, você é o único aleijado. E logo você, o aleijado, não para em casa. Os outros estão todos aí. Então Jerônimo saiu com o seguinte: eu não posso ser paralítico da alma. Paralisia do corpo é uma coisa, mas a mais terrível paralisia é da alma. É a alma que se sente inútil dentro da vida, impossibilitada de sorrir, de cantar, de amar, de falar o nome de Deus, de abençoar cada coração. Então eu não posso me deter nas limitações do corpo, porque o corpo é uma veste que se desgasta, mas nós somos cidadãos das estrelas, espíritos imortais. É a maior dádiva do espiritismo. Ou seja, ele não se detinha diante das dores, diante das suas limitações. E muitas vezes nós nos detemos diante das nossas unhas encravadas, diante de problemas menores. Mas nós somos espíritos imortais, né? Cidadãos das estrelas. Nós não podemos nos deter. E ele nos deixa essa lição. E eu extraí isso aí de um vídeo, não foi do livro, né? Foi de um vídeo. Esse vídeo tem na internet, pode procurar, tá literalmente como está no vídeo. E fica essa lição para a gente. E assim, eu agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, de estar com essa casa maravilhosa, justo no aniversário. Me sinto muito honrado por isso.
Desejo a todos muita paz mesmo. Mas seguindo o exemplo ali de Chico, tiremos o Z. Muita paz a todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Esse aplauso é para casa. A casa que cresce e que cada dia pratica um trabalho com excelência cada vez maior. Parabéns a todos vocês que aqui estão.